canal Meu Mundo em Páginas. Eu estou muito feliz de compartilhar com vocês a leitura dessa semana. Mas, antes de mais nada, eu quero pedir, se você não é inscrito, se inscreve e aciona o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Também curtir o vídeo e compartilhar, porque ajuda o canal a crescer. E junte-se a mim e vamos aí propagar aí a leitura para a galera. Então envia para o seu amigo, amiga, grupo da família, para incentivar aí o pessoal nesse mundo da literatura. E vocês sabem que aqui só tem dica boa, tá, gente? Sem mais comentários. O livro dessa semana vai ser esse aqui, olha, Perdas e Ganhos. Eu comprei no sebo da biblioteca aqui da cidade. Quando eu olhei para ele, ele olhou para mim e eu pensei, eu vou curtir esse livro, tem tudo para mim gostar. E eu não estava errada. Para começar aqui, esse título, querendo ou não, ele é bem sugestivo, né? As perdas, a gente sabe que elas são aí inevitáveis. E a autora aqui faz a gente ver as perdas de uma outra forma, tentando tirar algum ganho delas. Então, algumas perdas não tem como a gente tirar muitos ganhos, porém, a grande maioria tem. E a autora nos convida a refletir sobre alguns aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano, das pessoas que a gente interage. E teve logo, não é o primeiro capítulo, o segundo me chamou atenção, por quê? Para começar, que o nome dele chama assim, ó, Desenhando no Fundo do Espelho. Muito interessante este capítulo. Eu vou compartilhar com vocês algumas frases aqui que me destacaram. Ela coloca alguns poemas entre um capítulo e outro. E esse em particular vai falar sobre nosso relacionamento com a nossa família, né? As experiências que a gente teve. Às vezes a pessoa vem de um lar onde o pai era abusivo, agressivo, alcoólatra, a pessoa teve alguma vivência ruim e ela faz a gente olhar com outros olhos para esse tipo de experiência, para esse tipo de situação. Lógico que eu não vou aqui romantizar nada disso e ela também não romantiza, mas é uma forma mais leve da gente lidar com essas perdas, vamos dizer assim. A gente sonha com um lar estável, né, com pais aí que vão cuidar da nossa saúde emocional e tudo mais. Na teoria é lindo, é maravilhoso, mas na prática a gente sabe que funciona de formas diferentes, né? As pessoas, elas têm aí experiências diferentes, escolhas diferentes, e querendo ou não, tem coisa que acaba sendo inevitável, né? A gente não controla o comportamento do outro. A gente não controla o que o outro entende como certo e errado. E aí ela vai trazer essa reflexão para isso. E o que eu achei legal é que, assim, ela consegue... É como se fosse uma forma dela encorajar. Eu vi dessa forma, tá? Eu interpretei dessa forma. Você pode ler esse livro e ter outro tipo de experiência e interpretar de outra forma. Inclusive, se você ler depois, volta aqui e compartilha comigo como foi a experiência da sua leitura com esse livro. É bem importante a gente ter essa troca. Então, ela vai mostrar uma outra forma de pensar em relação a essa situação dentro dos lares, né? Das experiências que a gente tem com os nossos pais, os nossos irmãos. Querendo ou não, isso é um reflexo de quem nós vamos nos tornar, independente aí do tipo de família que a gente vem. Nós vamos literalmente refletir isso. Então, eu vou ler aqui alguns trechos. É uma ideia assustadora. Vivemos segundo nosso ponto de vista. Com ele sobrevivemos ou naufragamos. Explodimos ou congelamos. Conforme nossa abertura ou exclusão em relação ao mundo.
Temos de criar barreiras e, ao mesmo tempo, lançar pontes com o que nos rodeia e o que ainda nos espera. Então, assim, teve muita coisa que eu grifei nesse livro todinho. Mas eu quero que a gente fale um pouco sobre isso. A frase que logo me marcou de cara foi essa: temos que criar barreiras e, ao mesmo tempo, lançar pontes com o que nos rodeia e com o que ainda nos espera. Essa coisa da barreira não é que a gente tem que criar, porque, querendo ou não, a barreira ela dificulta muitas coisas. E assim, né, eu já tive algumas experiências onde eu criei essas barreiras devido aí a algumas frustrações e tudo mais, que elas retardaram, vamos dizer assim, com que eu conquistasse um certo amadurecimento, que eu conseguisse me relacionar com as pessoas, que eu pudesse me desenvolver mais, né, e tudo mais. Porém, algumas situações a gente não precisa aceitar, né? Algumas situações a gente não tem que, tipo assim, é verdade, é isso aí, ok, tudo bem. Não, tem coisas que nós temos aí como colocar assim uma barreira, colocar um limite, falar, olha, até aqui, não, até aqui não rola mais, até aqui você não passa mais, entende? Então, em algumas situações, sim, a gente vai precisar criar esses muros. Por outro lado, nós temos que criar pontes. O que seriam essas pontes, né? É aquilo que vai me ligar ao outro, ou a uma experiência, ou a algo novo. As possibilidades são muito grandes e as pontes, elas permitem que coisas novas transitem, né? Pessoas, oportunidades, experiências. Então, assim, por um lado, a gente precisa criar barreiras para bloquear algumas coisas que não são positivas e não nos afetam de uma forma que vai trazer o nosso crescimento. Por outro lado, a gente cria pontes, trazendo aí novas perspectivas, novos olhares diante de um ponto de vista. E como ela diz, a gente vive de acordo com o nosso ponto de vista, sabe? Então, assim, esse livro vai trazer muitas reflexões, então eu indico, assim, demais. Tem um capítulo aqui que eu tô lendo, eu ainda não terminei, mas tá bem no finalzinho, que ele vai falar, assim, mais no caso da mulher, por exemplo, quando chega lá a meia-idade, e aí acaba acontecendo aqueles conflitos porque a sociedade te impõe o perfeccionismo, né? Não pode ter rugas, não pode ter cabelo branco, não pode isso, não pode aquilo outro. Nossa, você está envelhecendo, a pele começa a dar sinais. E aí ela vai falando sobre como a gente pode aceitar de uma forma saudável essas mudanças que o tempo vai nos proporcionando. E eu conheço muitas pessoas que, por conta daquilo que ela anda consumindo, ela já vai criando um bloqueio sobre essa coisa do envelhecer. Então, ao invés dela ir aceitando o processo que ela vai passar, e ele é inevitável, não tem como bloquear. Lógico que a gente deve se cuidar, sim. Temos que pensar aí na nossa saúde, no nosso bem-estar. Isso aí é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Porém, a gente também precisa ver essa questão, quando a idade vai chegando, de uma forma mais saudável, entende? Entender que aquilo faz parte de um processo, que aquilo faz parte de uma história, de quem nós somos, de como eu vou chegar. Aqui ela vai citar os 60, 80 anos, de que forma que eu vou chegar nessa idade, né? Do aceitar tudo que eu venho carregando, das coisas que, as bagagens, né, pesadíssimas que a gente carrega por boa parte do tempo e que a gente sabe que
não é nada saudável, não traz benefício nenhum, e ela vai falando sobre como se libertar dessas bagagens, se libertar aí do que a sociedade impõe como perfeito, como bonito, e a gente começar a entender, acolher quem nós somos, entende? Acolher cada processo, cada fase, cada etapa de quem nós somos. E aí entra tudo aquilo, sabe? Nós vamos refletir tudo aquilo que nós convivemos, com as pessoas que convivemos, apesar de ser muito difícil de conviver com as pessoas, ela também retrata que a solidão também é muito ruim, entende? Então, assim, vai abordar, gente, muitas coisas mesmo. Vai falar na parte para os homens, né, na questão de família, que eles se sentem excluídos. É como assim, a relação entre mãe e filho não deixasse que o pai participasse dessa relação, entende? Então, assim, ela faz uma pesquisa com os homens e depois com as mulheres, e nessa pesquisa ela consegue ver isso nos homens, essa carência, que eles se sentem excluídos por parte da mulher em não fazer parte desse processo com os filhos. Tanto que o marido falou assim que os filhos só vêm até ele para pedir dinheiro. E que os filhos iam até a mãe para conversar, contar que passou na faculdade, contar que conheceu uma pessoa e agora tá namorando, para contar coisas boas e coisas ruins também, para a mãe ser o colo, e que ele queria muito fazer parte daquilo, ele queria, né, tá ali junto, e aí meio que ele era excluído. E aí fala da mãe mandona, né, daquela mãe que cuida, zela pelo lar, e não pode ter sujeira e não pode ter bagunça, e o marido, uma delas acaba falando assim, pega o seu jornalzinho, senta e vai ler, enquanto ela tá lá tarefada, ela não permite que o marido faça parte do lar junto, entende? Da interação ali. E isso é muito importante, e eu achei muito legal, porque ela conseguiu trazer esse ponto de vista, né? Que às vezes a gente fica falando que a parte do marido é fácil, é boa. Às vezes, aqui, ó, veja bem, tem esposos, né, que realmente não querem interagir com a família, não querem, porque não querem. Mas às vezes é a gente mesmo, né, a esposa mesmo, que acaba dificultando essa relação, que acaba afastando o marido. E isso é muito importante, a gente precisa refletir sobre isso. Então, assim, gente, olha, muito bom, eu amei muito. Teve alguma coisinha ou outra que eu não concordei tanto, mas eu gostei muito das reflexões que esse livro trouxe, as questões que ele abordou, eu achei muito importante, e é aquilo que eu falo, gente, dá para uma boa parte das pessoas ler, adolescentes, homem, mulher, jovens, porque vai abordar todas essas fases aí da nossa vida e a forma que a gente se relaciona com o outro. Então, assim, olha, foi maravilhoso, o livro é bem curtinho, a leitura é fluida, meio poetizada, muito bonita. Então é essa, gente, ficou aí a minha recomendação da leitura dessa semana, eu gostei bastante, um livro bom, fiz muitas marcações e com certeza vou reler ele todas as vezes que eu achar necessário aí, que eu precise relembrar algumas coisas. Eu espero que você tenha gostado da minha indicação. Se você ler